Irmãos, abra a palavra do Senhor no texto que está sugerido, João 5,14 e João 8,11. João 5,14, Evangelho de João, versículo 14. Primeiro texto, nosso tema é vá e não peques mais. João 5,14. Vamos lá, todo mundo junto? Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda. Vamos repetir essa última frase, vamos lá. Não peques mais, para que? Bom, irmãos, quem está falando isso aí é Jesus Cristo. Só para dar um lembretezinho aqui, tá? Aquela tarjazinha. Quem falou? Jesus Cristo. João 8,11, vamos lá? João 8, versículo 11. Vamos lá, todos nós juntos? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Toda a igreja? Ou seja, quem disse isso também, essa última frase, foi o Senhor Jesus. E lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. E Jesus encerra a sua fala dizendo assim: vai e não peques mais. Então, irmãos, é o nosso tema de hoje. Vai e não peques mais. Alguém aqui já vivenciou, teve a infelicidade de ter uma parada respiratória? Alguém aqui já passou por algum momento de faltar ar no pulmão? E tentar puxar e não consegue achar? Alguém já viu alguém nessa situação vivendo uma parada respiratória? Magali, nem vou perguntar. Não é Magali, não vou nem perguntar a você. O que está acontecendo com a pessoa? Naquela ânsia, naquela busca, naquela luta, ela está querendo resolver o seu próprio problema, que muitas vezes ela não vai conseguir se alguém não intervir. Se não houver uma intervenção de um especialista. Se não houver essa intervenção, esse socorro, fatalmente, o que vai acontecer? Essa pessoa vai morrer. Assim é a vida do cristão, se não estiver atento às suas crises de pecado. Vai lhe faltar oxigênio espiritual para vencer os ataques, para vencer as situações, as demandas do nosso dia a dia, que diz respeito à ação de Deus em nós. Quando nós vivemos a prática de um pecado, e esse pecado não é observado como se nós precisamos vencê-lo, e continuamos na prática, é como se nosso oxigênio espiritual estivesse já terminando. E a consequência dessa prática, dessa vida sem arrependimento, a própria palavra de Deus diz, é a morte. E ali nós podemos considerar os dois efeitos do pecado. A morte natural que todos nós iremos vivenciar, quer seja aquele arrependido ou não do seu pecado, mas o que é mais grave por aqueles que não arrependem do seu pecado, é a morte que chamamos, que é a segunda morte, a morte espiritual. Que é a morte que nos lança direto ao inferno, aonde a própria morte estará presente. Isso é a consequência quando nós não atentamos para o pecado. E agora observe o nosso tema, vá e não peques mais. Quem disse isso? Quem disse isso, queridos? Jesus. Agora imagine você vivendo essa situação, imagine esse momento de você estar no seu momento de confissão de pecado, e você, de repente, ouve o Senhor Jesus, através da ação do Espírito Santo, dizer isso para você: não peques mais. O que nós temos, como nós temos reagido a isso? Como nós temos respondido a isso? Porque essa fala do Senhor Jesus não se traduz apenas em dois personagens bíblicos do Novo Testamento. Se traduz em todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus e precisam reconhecer o seu estado pecaminoso, e precisa começar a ter atitudes que agradam ao Senhor, que nos afasta plenamente do
pecado. Então, toda vez que eu identifico um pecado na minha vida e me arrependo dele, é como se o Senhor Jesus estivesse falando diretamente ao meu coração, individualmente: vá e não peques mais. No caso do personagem lá do tanque de Betesda, do paralítico, nós vamos ver que o Senhor Jesus não revela para nós qual é o seu pecado, mas no momento da sua cura, lá no templo, após a sua cura, quando ele vai no templo, e ali ele é identificado pelo Senhor Jesus, e ele também identifica o Senhor Jesus como foi ele que o curou, o Senhor Jesus chega até ele e fala assim: olha, não peques mais para que não te... coisas piores. Não sei qual é o seu pecado, a Bíblia não revela. Mas Jesus olha para ele e fala assim: olha, não pratique mais isso que você praticou, para que não aconteça algo pior. O que poderia ser pior do que uma pessoa ficar 38 anos paralítico? Dependendo de todas as pessoas para tudo, não sei. Não vou levantar hipótese. Mas tudo nos leva a crer que aquela situação de 38 anos vivendo ali no Poço de Betesda, o que o causou a este momento, a essa situação, foi uma prática de algum pecado, que nós não temos conhecimento. Se Jesus fala: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior, quem está falando é Jesus. Também não vou perguntar, não vou dar um de curioso espiritual para saber qual é o seu pecado. Pecado é pecado. Nós vamos ver daqui a pouquinho que se nós errarmos em um pecado, a Bíblia nos revela como se nós tivéssemos errado em todos. É complexo isso. Mesmo aquele que você não praticou, mas um, é como se todos os pecados fossem semelhantes, iguais. E a consequência também. É por isso que um pecado é igual a qualquer outro. Não existe uma pena maior ou menor para a prática do pecado. Existe a pena, existe o salário. O salário é a morte. A consequência é a condenação. É o inferno. Então nós precisamos atentar para esse detalhe. No segundo personagem, nós sabemos qual é o pecado. A Bíblia nos revela que é uma mulher que foi pega num flagrante adultério. E foi levado ali para um julgamento diante do Senhor Jesus. Diante do Senhor Jesus, aqueles acusadores não tiveram argumento suficiente, embora, sendo flagrante e sendo verdadeiro o adultério, eles não conseguiram ali oferecer a sua pena capital, que era a morte pelo apedrejamento, conforme Moisés dizia, conforme a lei dizia. Como seus acusadores se absteve de qualquer julgamento e qualquer sentença, o Senhor Jesus também volta para ela e fala assim: eu também não te condeno, mas tem um negócio aí, vá e não peques mais. Ou seja, irmãos, quando nós olhamos para o nosso catecismo, o breve catecismo, ele vai definir pecado como qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. Toda e qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou melhor dizendo, é qualquer transgressão dessa lei, qualquer, seja ela qual for. Essa é a definição de pecado que nós temos pela nossa confissão de fé e aquilo que nós cremos. Quando nós temos um tema desse tão instigante para nós, vai, não peques mais, porque são falas do Senhor Jesus, nós vamos ver algo também que nos faz pensar, que nos faz analisar. Segundo John MacArthur Jr., ele tem uma frase que diz o seguinte: nenhuma quantidade de lágrimas pode expiar o pecado. Por mais que você chore ali, vamos botar aquela frase que todo mundo gosta de falar, chorar na cama, que é o lugar quente, todo mundo diz isso, não sei se é do tempo de vocês essa frase, é do meu tempo, né? Agora você vai chorar na cama, que é o lugar quente. Falaram isso para mim a vida toda. Sempre ouvi, né? Mesmo que você chore abundantemente, que vire uma catarata do Iguaçu lá no seu leito, de tantas lágrimas por um pecado cometido, segundo MacArthur, nenhuma quantidade dessas lágrimas pode fazer com que os seus pecados, os nossos pecados, sejam perdoados, expiados, como diz o termo santo. Nenhuma lágrima, por mais justa que seja, por reconhecer o pecado, será suficiente para te perdoar aquele pecado. Ele segue dizendo também que nenhuma quantidade de boas obras
pode remediar o erro que cometemos contra Deus. Ou seja, se as nossas lágrimas não podem nos levar ao perdão, e se milhões, vamos botar assim de uma forma exagerada, milhões e milhões que gastamos com as boas obras, também não tem o mesmo efeito de perdoar os nossos pecados. Porque pecado é perdoado na cruz. Foi perdoado na cruz, com derramamento de sangue, e não de lágrimas. Por incrível que pareça, irmãos, Jesus chorou pelas cidades pecadoras. Jesus chorou porque um amigo estava sepultado, morto, Lázaro, e que as pessoas à sua volta lamentavam a sua morte. Isso comoveu o coração do Senhor Jesus. Jesus chorou por isso, vendo como as pessoas amavam o seu amigo. Jesus chorou por ver as cidades que não se arrependeram dos seus pecados, mesmo o Senhor Jesus realizando ali sinais e prodígios. E faz um comparativo lá, conforme Sodoma e Gomorra, que haverá menos juízo para uma tal cidade que foi plenamente destruída, do que pelas cidades que tiveram a presença do Senhor Jesus e não se arrependeram dos seus pecados. Mas por incrível que pareça, Jesus não chorou na cruz. Não existe nenhum relato bíblico que Jesus, em algum momento, diante daquela extrema dor, ele chorou. Não apresenta isso. O que acontece de líquido e visível é o seu derramar do seu sangue e não de suas lágrimas. Interessante isso. Eu já chorei com dor. Já transpirei por causa de uma dor. E pensando na dor de Cristo na cruz, a Bíblia não registra que ele chorou. Ele gritou, ele falou as 7 frases, salvou, intercedeu, acolheu, mas chorar não aparece. Mas o seu sangue derramado aparece e é verdadeiro, porque é o único mecanismo para perdoar pecados. Mas para que esse sangue tenha o efeito pelo qual ele foi derramado diante de extrema dor na cruz, é necessário que algo seja germinado no meu coração, que é conhecido como arrependimento. Arrependimento. E uma vez arrependido, podemos ouvir o eco dessa fala do Senhor Jesus: vá e não peques mais, porque o perdão está sendo oferecido, o seu arrependimento está sendo reconhecido. Então vá e não peques mais. Ou seja, irmãos, é como aquela lista de supermercado, principalmente em época de grande inflação, a lista é essencial, necessária. E cada item da sua lista que você joga no carrinho, você vai lá e risca. Esse eu já adquiri. Assim é e precisa ser o nosso arrependimento. O pecado visto, reconhecido, ele precisa ser riscado do nosso coração. Ele precisa ser apagado da nossa existência. Vá e não peques mais. O que Jesus está dizendo? Esse pecado pontual, pelo qual você neste momento se arrepende e eu perdoo, este pecado não pode ser mais praticado. É assim que entendemos, é assim que compreendemos. Por isso que nosso tema diz: vá e não peques mais. Aí eu quero falar mais algumas coisas a respeito disso, para que possamos entender passo a passo qual deve ser o nosso comportamento em relação a esta fala do Senhor Jesus, essa observação do Senhor Jesus diante desses 2 personagens que nós reconhecemos e conhecemos pela palavra de Deus. Então a expressão vá e não peques mais não significa que nós, pecadores, nunca mais iríamos cometer erro algum em nossa vida. Não é isso que Jesus está dizendo. E não é isso também que a frase nos leva a pensar. Porque dentro da nossa origem somos pecadores e propensos a pecar. Em algum momento iremos pecar.
O que Jesus está dizendo é que aquele pecado reconhecido e arrependido, este não pode mais acontecer. Não significa que amanhã um outro pecado possa surgir e cometer. E a regra continua sendo a mesma. Não peques mais. Você vai arriscando, vai arriscando, vai arriscando, até que você chega a um momento pleno de santificação. Aí você já está preparado, com o passaporte carimbado pelo sangue do Cordeiro, para encontrar com o Senhor Jesus. Enquanto esse encontro não acontece, nós vamos vivendo momento a momento, paulatinamente, um processo de santificação. Por isso que um pecado reconhecido, arrependido, não pode voltar mais ao nosso ambiente, à nossa prática. Ele precisa ser de fato, não somente esquecido, porque Deus assim faz, mas também jamais retornar à prática dele. Porque uma vez retornando à prática desse pecado, uma vez que, entre aspas, confessamos, reconhecemos, pedimos perdão, e se nós voltamos à prática, significa que esse arrependimento de fato não aconteceu. Significa também que podemos ainda não identificamos aquele ato, aquele gesto, aquela atitude, aquele pensamento, como se fosse um pecado. Estamos na prática do senso comum e pecaminosa, mas alguma coisa nos bloqueia de tal forma que não reconhecemos aquele gesto, aquela atitude como se fosse um pecado. Uma vez não reconhecido uma prática pecaminosa, não haverá arrependimento. Também não haverá perdão. Não é à toa, não é por meras palavras jogadas ao vento que Davi chega a escrever e compor um salmo dizendo assim: Senhor, sonda o meu coração, sonda o meu coração e verifica ali se há algo que não te agrada. Ou seja, Davi está falando o seguinte: eu ainda não conheço o que eu posso fazer amanhã, mas se há alguma possibilidade, algum gesto ou atitude que não te agrada, Davi termina o texto dizendo assim: tira do meu coração. Eu não quero sequer tomar conhecimento deste pecado. Até porque Davi já tinha sido uma vítima do seu próprio pecado, de uma prática, de um adultério, que o levou a um homicídio e que o levou a uma sentença de uma consequência sem precedente daquele pecado dentro da sua casa. A ponto de Deus não permitir que o fruto daquele pecado vingasse, sobrevivesse, sendo ainda inocente daquele pecado. É a justiça de Deus. Davi vai colher isso por uma prática. A posteriori, arrependido. Mas ele teve que conviver durante o seu reino e o seu reinado com as consequências do pecado. Então, não obstante a isso, podemos também trazer para a nossa realidade. Primeiro, deseje jamais repetir um pecado. Segundo, deseja não praticá-lo. Então, fique constantemente diante do Senhor, pedindo a orientação do Senhor, o discernimento do Senhor, para que algo que eu ainda não saiba que seja pecado, que esteja no meu coração e que a qualquer momento possa fluir, clame ao Senhor para que isto não aconteça em nenhum momento. Deseje ardentemente a viver uma vida bem próxima de Deus, numa prosperidade espiritual, onde você vai colher os frutos dessa dedicação plena, que agrada ao Senhor, que nos credencia a falar desse Deus que tem a todo momento cuidado de nós, mas que requer de nós que não pequemos mais a todo momento da nossa existência. É um desejo de Deus, é a vontade de Deus. Então, a expressão não significa que nunca mais nós deixaremos de pecar. Pelo contrário, em algum momento podemos pecar. Então essa expressão ela traz uma realidade que Jesus deseja verdadeiramente que pudesse acontecer, a Bíblia não relata, na vida daquele ex-paralítico curado e na vida daquela ex-adúltera perdoada. O que eu quero dizer com isso? A vontade e o desejo do Senhor Jesus
é que tanto aquele paralítico que nós não conhecemos, não sabemos o que o levou a ficar 38 anos ali paralítico até a presença de Cristo, não sabemos qual foi o seu pecado, mas que Jesus está falando assim, não peques mais, isso é o meu desejo, para que não te suceda coisa pior. Quando ele olha para a mulher, nem eu te condeno, Carlinhos, ele chega assim e fala assim, olha, não peques mais. Interessante isso. Cadê os seus acusadores? Não estão aqui, Senhor. Então eu também não te condeno, mas espera aí. Não peques mais. O que Jesus está dizendo? O meu desejo é que essa prática não seja mais uma verdade na sua vida, na sua existência. É assim que devemos interpretar e vivenciar este momento com o Senhor Jesus, quando identificamos o meu pecado, o nosso pecado, e nos arrependemos. É como se nós entrássemos no coração do Senhor Jesus e descobríssemos lá um desejo dele profundo para nós. Olha, não faz mais isso não. Não repita mais esse gesto. Mamãe que está aqui presente sabe o que eu estou falando em relação ao filho. Pai às vezes fala isso, mas a mãe é mais frequente. Não me faça mais isso. Como diz um personagem da TV, estou certo ou estou errado? Ou a mãe, quando vê algum ato de um filho contrário à sua vontade, diz assim, repete que eu gostei. É assim? Depois de um bom aconselhamento, que na minha época eram algumas sandalhadas muito boas, hoje não se pode mais nem colocar de joelho, e não se pode nem falar algumas palavras. Eu acho que hoje o diálogo com o filho tem que ser assim, filhinho, senta aqui. Papai te ama, mamãe te ama, nós te amamos, só isso, segue a vida. Amém. Porque se você alterar a voz um pouquinho, e se alguém ouvir gravar, danos morais, vai causar um prejuízo psicológico na criança, porque você alterou a voz, gritou. É coisas complexas hoje. E aquela questão da correção bíblica, a gente tem que pegar aquela página e rasgar, ou escrever outra coisa ali, porque essa regra já não está valendo mais para a nossa sociedade. Para a nossa sociedade. Mas eu não posso me conformar com o pecado de um filho. Eu preciso adverti-lo, porque senão eu peco por omissão. Mas pastor, quem cometeu o pecado foi o filho. Mas se eu não o corrigir em Cristo, eu gero no meu coração o pecado da omissão. Logo, eu também sustento e estou regando uma prática pecaminosa do meu filho, que vai crescer com ele, vai criar folhas, vai dar frutos, vai gerar semente. Ele vai viver na prática do pecado e vai ensinar esse pecado a outra pessoa. Porque nós nos omitimos no passado. Então, quando Jesus fala, vai, não peques mais, Jesus está dizendo exatamente isso. Eu desejo, eu quero que você não peques mais, não pratique mais esse pecado que agora foi perdoado. Amém, igreja? Certinho? Então, o que significa vai, não peques mais? Primeiro, na Bíblia Jesus disse, vai, não peques mais, para dois personagens, como nós já falamos. O primeiro foi o paralítico, que ele curou, lá no tanque de Betesda, nós já vimos isso, João 5,14. O segundo foi a mulher que foi pega num flagrante adultério, nós já vimos isso em João 8,11. Mas apesar de parecer uma exigência impossível de se cumprir, veremos que Jesus não estava exigindo dessas pessoas que elas nunca mais cometessem nenhum erro. Pelo contrário, estava falando que esse pecado não seja mais praticado. Por que nós vamos isso? Vá e não peques mais. Primeiro, nós já abordamos. Quando Jesus fala, vai e não peques mais, significa deixar a prática daquele pecado que se tornou claro diante dos nossos olhos. A exigência de Jesus, que ele está pedindo, vai, não peques mais, simplesmente é uma mudança da nossa vida. Ou seja, uma transformação de vida. Aquilo que fizemos até aquele momento, como se fosse um pecado, agora arrependido e perdoado, nós vamos deixar de praticar. Isso é uma mudança. É parar com a prática.
Então ele exigiu isso desses dois personagens, porque viu no coração dos dois, naquele momento, o arrependimento. Logo, quando o Senhor Jesus exige de nós, vai, não peques mais, Ele está fazendo isso endossado por um sentimento de cada coração que peca. Um sentimento conhecido como arrependimento. Que não pode ser apenas com as lágrimas. Que não pode ser apenas ser vencido pelas boas obras. Mas pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. E por um arrependimento sincero e aceito pelo próprio Deus. Aí nós vamos ver que a nossa vida, ela passa por uma transformação. É possível jogar aí o texto de Efésios 4, de 15 a 32? Tem algumas falas ali que Paulo escreve que eu queria falar e os irmãos vão perceber o que o texto em relação ao pecado, nós vamos buscar o que é transformação. Vá e não peques mais. Efésios 4, do 15, nós vamos até o versículo 32, ok? Vamos mudando com sequência. Vamos ver, irmãos. Está aqui no texto, quem olha para cá que a gente vai trabalhando junto. Olha o que é transformação, olha o que o Paulo escreve, olha o que o Jesus está dizendo, vai, não peques mais. Seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então a nossa referência é Cristo. De que todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Ou seja, Paulo está falando assim, a igreja precisa ser edificada em Cristo, e um com os outros membros, crescer de uma forma boa, agradável, firme, sustentável, de forma espiritual, né? Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, completa a igreja. Então agora perfeitamente edificado, sustentado em Cristo Jesus, Paulo está dizendo à igreja, não mais andeis como gentios, ou seja, aqueles que ainda não conheceram o Senhor Jesus, aqueles que ainda não tiveram o privilégio do arrependimento do seu pecado, e aqueles que vivem plenamente na prática do seu pecado. Paulo está orientando a igreja, que não mais andeis como também andam os gentios. Então você identificou uma prática pecaminosa lá fora, no mundão? Isso não pode ser conduzido ao seu coração, à sua vida, à sua casa, e muito menos à igreja. Somos um corpo edificado em Cristo. E em Cristo precisamos permanecer santos e santificados pelo Espírito Santo de Deus. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. O mundo tem o seu pensamento, nós temos o nosso também. E que muitas vezes não se associam. Não podem conviver junto. Principalmente essa amizade, esse namoro com o pecado. Como falamos, eu acho que foi domingo passado. Muitas pessoas saem da igreja, depois de um belo sermão, depois de um belo louvor, de uma bela adoração, de uma santificação desejada, buscada e procurada, mas o primeiro ato dele lá fora é sentar na lanchonete junto com o diabo e tomar o cafezinho com ele. E a Bíblia relata, se nós nos associamos ao mundo, se tornamos amigos do mundo, a consequência é uma só, nos tornamos imediatamente inimigo de Deus. A prática e a vaidade dos gentios não pode ser uma verdade em nosso coração. Por isso que Jesus fala, não peques mais. Uma vez arrependido, não peques mais, para que não te aconteça coisas piores, que daqui a pouco nós vamos ver. Obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Este aí é o raio-x, se eu for falar, a tomografia de um coração 100% pecaminoso. Ele nos revela isso. Vive os seus entendimentos contrário, alheio a Deus, à existência de Deus, à palavra de Deus, às coisas santas. E muitas vezes transforma o santo no profano. E muitas vezes o santo é jogado ao lixo, ao léu do seu próprio entendimento. Principalmente com alguns símbolos de fé que temos. Símbolos, não estou falando questão de ser santo para nós. A questão que algumas escolas de samba fizeram este ano, e algum tempo atrás, símbolos que nos remetem a pensar em Cristo. É assim que o mundo vive. Eles não têm limite para zombar da nossa fé. E Paulo fala, a sua ignorância. Vive a sua ignorância. O versículo 19 diz assim, os quais, tendo se tornado insensíveis,
se entregar à dissolução para com avidez, completa igreja, toda sorte de impureza, entenda, todo tipo de pecado. Ou seja, se tornar insensível. Tem uma enfermidade, o câncer de pele, segundo aí os profissionais de saúde, segundo quem já viveu esse momento, que você, aonde ele está, me ajuda aí, Magali, é um lugar insensível. Você pode se cortar, coçar ali, você não sente indolor. Incrível, um câncer que não dói. E mesmo que você tente atingir ele com seus próprios recursos, ele não te transmite dor alguma. Isso é flertar com o pecado e com o diabo. Esse câncer eu já dei o nome. Isso é maligno, de fato. Porque muitas vezes é assim. O diabo está tão perto de nós, o pecado está tão perto e tão fluente em nós, que não traz mais dor. Nos tornamos insensíveis a ele. E achamos que aquela prática é algo normal, porque não me traz, aparentemente, de forma visível, nenhum constrangimento, nenhuma dor. Aí eu me acostumo com ele. Todo dia eu coço, todo dia eu estou ali, porque é tranquilo. Só que se você não tratar aquele câncer de pele, o que vai acontecer, Magali? Vai crescendo pelo corpo, você não trata, e depois, morre. É assim que é o pecado também. Vai agindo dessa forma. Então, com avidez, versículo 20. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Jesus não nos ensinou essas coisas. O que nós aprendemos de Cristo? Exatamente ao contrário de tudo isso que os gentios, que os ímpios fazem através do pecado. Vamos lá. Se é que, olha que coisa mais linda, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade de Jesus. Olha que benção. Próximo texto, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos espojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Então está falando para a igreja, vocês já viveram isso. Acabou. Não pratique mais. Ao trato do passado, ao tempo da ignorância. Então aquilo ali precisa ser, num caso assim, preservado em nossa memória como um sinal de alerta. Se em algum momento, depois que eu aceitei Cristo, depois do arrependimento, aquilo talvez em um outro momento possa ser uma verdade, eu elimino. Não quero praticar. Aquilo que o velho homem antes da conversão praticava, agora eu não devo mais praticar, que se corrompe, né? Versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então agora nós temos outra compreensão dos nossos atos. Nós temos agora a possibilidade de enxergar claramente o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é pecado, o que não é pecado, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, por ação exclusiva do Espírito Santo. Então agora eu vivo uma novidade de vida e tenho um entendimento que aquelas práticas pecaminosas, eu não devo mais praticar, mesmo que há algum tempo foi uma prática. Vamos lembrar exclusivamente do paralítico. Não pratique mais, para que algo pior não te aconteça, suceda a você. Jesus está falando isso com ele. Você foi perdoado, foi curado. Agora, lança fora aquele erro. Não pratique mais. A mulher adúltera, flagrante, ninguém questionou, vá e não peques mais, porque a morte fletou com você essa tarde. Se não fosse o homem da vida, aquele que tem vida em si mesmo, Jesus, a consequência do seu pecado seria literalmente a morte. Mas aquele que quer gerar vida e vida em abundância estava presente, percebeu o arrependimento e gerou naquele coração perdão. Mas Jesus falou, não peques mais. O velho homem, as velhas atitudes precisam ser abandonadas, igreja. Isso é uma verdade. Não flerta com os pensamentos dos gentios deste mundo moderno. Cuidado com o senso comum da sociedade, onde todos começam a praticar o mesmo pecado e daqui a pouco alguém convence a sociedade que aquele pecado não é mais pecado, mas é uma prática comum. E se é comum, ninguém se escandaliza mais, pode ser praticado. Calma.
Se nós estamos tão insensíveis, e estamos com o nosso coração petrificados em perceber um gesto pecaminoso, e não identificá-lo, não se arrepender e não praticá-lo, lembre-se, aquele que disse, vai, não peques mais, este ainda consegue perceber em nós as nossas práticas pecaminosas. Se o mundo não mais percebe o pecado, Deus é o número 1 em percebê-lo em nosso coração. Ele sabe disso. E não estará engessado ao senso comum dos pecadores, mas ele estará praticando a sua justiça, como assim ele revela a cada um de nós através das Escrituras. Por isso, vá e não peques mais. E vos revistais do novo homem, criados segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Que verdade é essa? Jesus Cristo. Que verdade é essa? A sua palavra. Próximo texto. Por isso, deixando... Aí que vem um texto interessante. Olha o que Paulo está dizendo. Por isso, deixando o quê? A mentira, fale cada um o quê? Então Paulo falou assim, quem mentia aí, galera? Quem aí da igreja mentia? Vai. Então agora acabou esse negócio. Não minta mais. Vai, não peques mais. Fale somente a verdade. E não existe meia-verdade. E não existe mentirinha santa. Eu menti por um propósito maior. Vai para o inferno junto com o seu propósito. E essa mentirinha santa não vai resolver o problema de ninguém. Pelo contrário, você está ajudando a jogar a pá de cal daquele semelhante seu, vivo, mas que espiritualmente já está morto. Fale a verdade. Com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Olha só que coisa abençoada depois. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Há momentos que nós iramos por causa justa. Essa ira é bem-vinda. Quando você fica indignado com uma injustiça, por exemplo, você grita, você fica irado. Mas você não transforma essa ira gerada por uma injustiça social, ou uma injustiça praticada por alguma pessoa isoladamente, em atitudes pecaminosas. Por exemplo, a vingança. Agora eu vou me vingar. Porque o que ele fez é errado. Não existe isso. Por isso que irai-vos e não pequei. Você pode irar. Você pode ficar exasperado, inconformado. Pode transpirar, mas não pode fazer aquele sentimento de ira uma prática pecaminosa. Por mais que alguém diga assim, foi justo, mas você tem que levar ao justo juiz primeiro para saber se você pode praticar um pecado contra alguém, que este alguém fez algo que você não concordou, que achou absurdo com alguém, ou até contra você mesmo. Não fomos gerados pela luz, por ação do Espírito Santo, para fazermos justiça. Quer seja com palavras, quer seja com gestos, atitudes e pensamentos. Não estamos autorizados a isso. O que somos autorizados é ficarmos inconformados com algumas situações que percebemos. Mas se tomarmos decisões pecaminosas, nos tornamos semelhante àquele que produziu aquela ira e que gerou um pecado em nosso coração. Irai-vos e não pequeis, nem deis lugar ao diabo. É isso que eu estou falando. Porque você vê uma injustiça, aí vem o diabinho, né? Vai lá, joga pedra na casa dele, pincha o muro dele. Bota na internet, bota no Face, bota no Instagram. Acaba com a vida dele. É justo. O que ele fez não poderia fazer com ninguém, nem com animal, ainda mais com fulano, que é gente boa. Bota o joelho no chão e fala, Deus, seja a minha justiça. Seja a minha justiça em relação a essa injustiça que eu tomei conhecimento. Clame ao Senhor. Irai-vos e não pequeis, e nem deis lugar ao diabo. Ele vai te tentar para que a sua ira se transforme em uma prática pecaminosa. Olha que outra bênção. Aquele que furtava, não? Transformou, pecou, pediu perdão, pecou. Se arrependeu. Qual a orientação? Lembra? Vão riscando um pecadinho? Se tem pecadinho? Lembra a compra lá no supermercado? 1 quilo de arroz. Comprei. Esse pecado. Antes eu furtava. Risquei. Nunca mais vou furtar. Coisa alguma.
Aquele ditado diabólico, mundano, secularista, 100% dos gentios, que achado não é roubado, é uma mentira que o diabo sempre colocou em muitos corações. Achado significa que alguém perdeu. E um esforço precisa ser feito para encontrar esse dono legítimo e devolver. E devolver. Tem gente que dá um glória a Deus. Deus ouviu minha oração. Opa, peraí, meu irmão, pode até ter te ouvido, mas primeiro procura saber e vá receber aquele prêmio de forma digna. Chega quem perdeu e se a pessoa fala assim, olha, muito bem, eu quero te recompensar. Glória a Deus. Aí sim, glória a Deus. Aleluia. Mas esse negócio que é achado não é roubado, meu irmão, é seu. Você trabalhou, você lucrou para aquilo. Você precisa evidenciar esforço para que você encontre o dono e volte a trazer alegria àquele dono. Porque alguém talvez só tinha aquele salário para aquele mês e vai deixar de fazer a compra do mês. O remédio, o aluguel, a luz. Enquanto você fica glorificando a Deus, alguém vai mendigar o pão naquele mês. Mas se você faz ao contrário, localiza essa pessoa, você está acrescentando brasas vivas sobre a sua cabeça. E eu creio que do que você precisa, Deus vai estar te dando em dobro. Porque você de fato foi justo. E é justo. E longe de nós qualquer conceito mundano, pagão, secularista que o mundo prega em nossas vidas. Houve uma frase antiga que foi tão agredida, né? E de forma até justa, creio eu, que é a famosa lei do gesto, né? Do Gerson, lembra? Leve vantagem você também. Não, não é assim. Você tem que ser justo. Você vai vender um carro, fala, meu carro está com problema no pneu, na roda, ali no motor. Tem isso tudo aí, tá? Mas o meu preço é esse, quer comprar, compra. Acabou. Mas seja justo. 0 quilômetro. Bom. O cara sai da sua porta, quebra o carro. Não, mas você que não sabe dirigir, cara. Eu já andei com esse carro 20 anos, nunca deu um defeito. Você já pegou, você tem uma mão podre. Não tente levar vantagem, seja justo. Cuidado com o que o diabo prega. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com que as próprias mãos, o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Olha que exemplo contrário. Antes de furtar, viver naquela furta, agora você vai arrumar um emprego, um trabalho, e com o fruto desse seu trabalho, você vai acudir os necessitados. Bênção de Deus, completamente diferente a quem furta. Vamos lá? Não saia da vossa boca nenhuma. Essa aí é pesada, né? O que é palavra torpe? Palavra podre. Palavrões, gírias indecorosas. Aquilo que sai na roda dos escarnecedores. Piadinhas de mau gosto. Preconceituosas. Apelidos. Que você não gostaria de ter. Então você não pode falar e colocar em alguém. Palavras torpes. Você falava isso antes da conversão? Agora não. O seu processo agora é visar a santificação. Quero chegar perto de Deus. Palavras torpes não. Até porque as palavras, a boca que louva, que ora, que prega, que ministra bênção, não pode ministrar o quê? Maldição. Não pode gerar pecado. É diferente. Então nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação. Em Cristo Jesus. Lembra lá atrás? Em Cristo. Conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Você já parou para pensar nisso? Que você não precisa estar na frente de um púlpito. Você não precisa estar diante no centro do ministério de louvor. Para que o que você fale gere graça, favor de Deus na vida de alguém. Palavras boas. Palavras contrárias ao que o mundo tem gerado. E que muitas vezes nós achamos que é legal falar e praticar. E se não tomarmos cuidado, às vezes até numa palestra, num lugar santo como este, podemos proferir. Temos que vigiar a nossa língua. Instrumento pequeno, mas que pode matar alguém. Destruir uma vida, literalmente. Palavra torpe. O que o mundo fala, o linguajar do mundo, não é nosso. Não é para nós. Não convém a nós. Muda. Santificação. E que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Então, antes de falar, eu vou abençoar, vou agraciar. Deus vai aprovar. Então fale.
Se saiu fora desse contexto, peque só no seu pensamento, mas não leve o pecado a alguém. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. É o que isso está falando, a consequência da nossa fala torpe. Entristecemos o Espírito. Longe de vós toda amargura, cólera, e ira, e gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia, toda maldade. Essa palavra malícia, mal ali, tem um sentido de ação diabólica no que falamos, no que gesticulamos, no que agimos. Toda essa situação ali de cólera, ou seja, uma ira profunda, né? A ira com intenção de fazer justiça, gritaria, não, a loucura sem precedente, a blasfêmia, ou seja, não acreditar mais em Deus. Olha a sequência, olha a escadinha dos pecados que nós vamos produzindo, até que chega em nós a questão da blasfêmia, ou seja, uma vez atingido por Deus, pela graça de Deus, num segundo momento eu rejeito isso e ignoro que Deus agiu na minha vida em algum momento. Isso é blasfemar. E bem assim, toda malícia, tudo aquilo que vem do diabo, ignore, se afaste, sai fora. Quero lembrar um momento difícil de um grande homem de Deus, José do Egito, que teve vários motivos para se irar profundamente, produzir vingança contra a sua família, até mesmo contra aquele que o esqueceu no cárcere, até mesmo como a mentira lá da mulher que o tentou lhe seduzir. Ele prefere sair pelo palácio nu, sujeito ali a uma vergonha, sujeito ali a uma mentira, mas ele não abraça, ele não fica perto, ele não deseja a prática do pecado em nenhum momento. Então ele sai. Toda atitude maligna que é arquitetada contra nós é perfeitamente identificado por aqueles que são de Deus e que têm o Espírito Santo de Deus. E uma vez identificado, ele corre, ele sai fora. Ou então ele vai para uma briga mais complexa, como a Bíblia diz, resistir ao diabo. Se você não quer correr, não é pecado sair correndo, tá, meu? Ah, pastor, vou me chamar de covarde. Graças a Deus. Melhor um covarde no céu do que um herói no inferno. Gostou dessa? Joia, anota aí, pastor Arildo. Saiu agora. Se alguém já falou, também é benção, não tem problema não. Mas não é aquela outra não, tem diferença aí. Perceberam a diferença, né? Sai. Ou se você realmente consegue resistir, permaneça. Lute, vença. Mas aí é você e Deus que sabe o tamanho da sua força. Não somos nós. Eu ainda prefiro correr. Eu ainda prefiro sair fora. Fugir da aparência do mal. Ignorar essas questões. E sair tranquilo. Antes sede uns, é o último versículo, é 32. Antes sede uns para com os outros, benignos, olha só que atitude, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É tão bom termos o arrependimento e clamar pelo perdão e sentirmos perdoado. Mas Jesus também bateu muito nessa tecla. Perdoe para que seja perdoado. O ato de não perdoar é um pecado. O ato de não perdoar é um pecado que precisa ser eliminado, que precisa ser vencido. É assim. Então perdoe. Coloque diante do Senhor Jesus. Por isso que nós falamos que uma vez que você é desafiado, vai, não peques mais, aquele pecado identificado precisa ser riscado e apagado e lançado fora. Como esse texto vai gradativamente nos mostrando alguns erros cometidos no passado que agora não podemos mais cometer. Imagine, irmãos, imagine nós, se no passado tínhamos uma prática da mentira, prática do furto, outras práticas pecaminosas, e hoje continuarmos fazendo a mesma coisa e tendo a coragem de entrar no Santo do Santo e continuar falando com Cristo. Tem alguma coisa errada aí. Temos que mudar o comportamento. Vá e não peques mais. Aquele pecado precisa ser riscado. E se você ainda não percebeu qual é, dobre o joelho. Deus vai revelar para você.
E você vai arriscar em nome de Jesus. Então, quando existe arrependimento, existe perdão. No entanto, existe também, da parte de Deus, a exigência de uma transformação de vida e esforço para não mais serem praticantes do pecado. Alguns textos importantes para nós. Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, todos nós que uma vez fomos gerados pela graça de Deus, em perceber o pecado e nos arrependemos, nós fomos tocados diretamente pelo Senhor Jesus. Fomos considerados doentes e chamados agora para o arrependimento. Continuamos pecadores? Sim, mas arrependidos em Cristo Jesus. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15:10. Ou seja, é tão importante essa atitude de arrependimento que é gerado no céu uma festa, uma alegria, na presença dos anjos, por um pecador que se arrepende. Pergunta que não quer calar: neste momento está havendo uma festa no céu? Os anjos estão alegres, festivos diante de Deus? Numa gritaria santa, se posso dizer, por um pecador que se arrependeu e foi reconhecido no céu e perdoado? O apóstolo João captou perfeitamente isso quando disse: filhinhos meus, esta coisa vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. Então ele está dizendo exatamente isso. Uma vez que o pecado é eliminado, uma vez que eu tomo a decisão de não pecar mais daquela forma, mas se cometo um outro pecado, esse advogado já estará pronto para advogar essa nova causa em Cristo Jesus. O próprio Cristo. Olha que coisa interessante. Mas se eu venho na prática do mesmo pecado, não arrependido, irmãos, não confunda isso. Eu não estou usufruindo desse advogado que é Jesus. Ele só advoga as causas novas em relação ao pecado, não causas velhas. Ou então nunca houve arrependimento. Porque no momento que houver arrependimento, você tem um advogado, Jesus. Ele vai lá e vai vencer essa causa. O perdão vai ser lançado. Mas se continuamos na prática, esse advogado não está funcionando ao nosso favor, até que por alguma atitude divina, espiritual, em relação ao nosso pecado, venhamos a arrepender dele. Uma vez nunca mais praticado, essa causa já é vencida, arquivada, não vai trazer mais nenhum dano a nós. Fomos inocentados e perdoados pelo sangue do Cordeiro. Caso venhamos a pecar, como João fala aqui, em outra situação, esse advogado já estará pronto novamente para nos servir e nos perdoar. Isso indica que o pecado deve ter caráter acidental em nossa vida e não uma prática. Quando ele acontece, deve ser um erro pontual e não uma prática constante da nossa vida. É assim. Também quero considerar quando Jesus fala: vai e não peques mais, significa uma advertência agora para o futuro. Primeiro para o presente, agora para o futuro. Os dois personagens a quem Jesus disse isso tinham passado por experiências terríveis por causa do pecado. Jesus está dando a eles o caminho para não mais viverem na lama do pecado. E esse caminho é renunciar ao pecado e abraçar a Cristo. Por isso Jesus exige deles que vivam um futuro em que a prática do pecado não seja uma opção de vida, que eles, nos casos aqui os dois personagens, venham fazer. E nós também. Esses pecados não será e não fará mais parte da nossa existência, da nossa vida. E porque precisamos viver uma vida santa. Por que precisamos nos arrepender hoje? Para que no futuro não venhamos a vivenciar os efeitos do pecado. O nosso breve catecismo, na pergunta 19, diz assim: qual é a miséria do estado em que o homem caiu? É uma pergunta. E vem a resposta:
Todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu comunhão com Deus, está debaixo da sua ira e maldição, e assim sujeito todas as misérias e consequências nesta vida, como, por exemplo, primeiro, a morte e as penas do inferno para sempre. Além nesta vida viver toda e qualquer sorte de miséria espiritual, consequência da falta do arrependimento, no futuro vai colher o inferno e a morte para sempre. É a consequência do pecado não arrependido. Então há consequência. Há consequência no futuro. Talvez a nossa vida hoje esteja bem alicerçada, você tenha tudo dentro de uma certa tranquilidade para viver e exercer sua vida na paz e na tranquilidade neste mundo. Até, vamos dizer assim, de forma extremamente honesta, digna, salutar. Mas se existem práticas de pecado, isso te leva a uma consequência terminal e para sempre, que é a morte, a segunda morte e a questão do inferno. Nós não cremos no aniquilamento das almas. O que quer dizer isso? Morreu, acabou, como algumas seitas defendem. Nós não acreditamos na reencarnação, como algumas seitas dizem. A palavra de Deus nos revela, o próprio Senhor Jesus também fala muito sobre isso, e nós pregamos sobre isso, Lázaro e o rico, e Jesus vai falar isso também no seu sermão, em Mateus 24, que o inferno existe, e é lá que serão lançados os pecadores não arrependidos. E para toda a eternidade. O inferno também é um estado de consciência. Olha lá a palavra do rico e do Lázaro. Como o rico tinha consciência dos seus atos ainda no inferno. Agora no inferno, vamos dizer assim. Até o ponto de perceber que alguém da sua família precisava se converter para que não fosse também para o mesmo lugar que ele estava naquele momento. Então, o inferno é um lugar vivo, onde um fogo é aceso por toda a eternidade. Detalhe, nem os vermes morrem neste fogo. Estão lá. É um lugar de ranger de dente, de dor, de crise de consciência, para toda a eternidade. E ainda com a visão daqueles que não se deixaram ser vencidos pelo pecado. Ter que viver uma eternidade no sofrimento e tendo uma janela aberta para o céu, aonde eles contemplam aqueles que se arrependeram do seu pecado e vivem uma eternidade diante de Deus. O inferno, irmãos, é o prêmio literal da vida, de uma vida que vive em pecado. Caminhando para terminar, vai, não peques mais, significa decisões também acertadas para o presente. O passado ficou para trás, né? Muitas vezes fizemos péssimas escolhas em nossas vidas, mas Deus, através de Jesus, está nos dando uma nova oportunidade de viver. Vá e não peques mais. Ou seja, eu recebo uma mentalidade, uma mente, comportamento transformado, com um coração verdadeiramente atingidos pela graça e a misericórdia de Deus. E agora passamos a ter ações diferentes, moldadas simplesmente na obediência do Senhor e obedecendo exatamente à vontade de Deus. Essa é a vontade central do Senhor Jesus para conosco, para o tempo presente. E eu volto a lembrar, João 17:17, santificados na verdade, a tua palavra é a verdade. Você vai achar aí o que é santo na palavra de Deus, no próprio Deus. João 17:18-19 diz assim: assim como me enviaste ao mundo, e eu os enviei ao mundo, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. João está dizendo isso. Eu me santifiquei em favor deles, mas também para que eles sejam santificados pela verdade. Em nenhum momento nós vamos achar uma brecha para vivermos numa prática de pecado percebido, à luz das Escrituras. Ao contrário, nós vamos encontrar nas Escrituras um incentivo à busca da santificação a cada dia. Ah, meus irmãos, se os seus irmãos me permitem uma ilustração simples, voltando ao carrinho do supermercado. Quando todos os itens que você separou na sua lista e colocou no carrinho, e riscou,
significa que aquele carrinho está pronto para ir para a sua casa para gerar vida, alimento. Assim é também quando nós excluirmos da nossa lista, do nosso coração, todos os pecados, cada dia eliminando um e não praticando, cada dia eliminando outro e não praticando, assim nosso coração estará cheio da santidade necessária para vivermos a eternidade com Deus para todo sempre. Por que dizemos isso? Efésios 1,14, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, ou seja, separados, irrepreensíveis em sua presença. E se posso terminar essa parte para concluirmos, Hebreus 12,14, a galeria dos heróis, o livro dos heróis da fé, diz assim: segui a paz com todos, mas também segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação. Então, quando nós falamos que a igreja precisa se consagrar, se santificar, a igreja precisa reconhecer aquele pecado praticado, arrepender, pedir perdão e não praticar mais. Opa, identifiquei, arrependi, fui perdoado. Eu estou agora mais próximo de Deus. E a cada momento, identificando o pecado e arrependendo, eu já estarei num dia pronto para chegar com o Senhor. Alguém disse, eu já falei isso algumas vezes, que o dia mais feliz do cristão é o dia da sua morte. Primeiro, porque os céus vão olhar para aquele ente querido do Senhor e vai vê-lo santo. E vendo o santo e reconhecendo ele como um santo, ele pode adentrar as moradas eternas. Porque sem a santificação ninguém verá Deus. Precisa se tornar o santo. E isso é um processo diário da nossa vida, da nossa conduta, a cada momento da nossa existência. Em todos os dias. Sede santo. Buscai a santificação. Para que possamos ver Deus, irmãos. E no dia que você olhar um corpo no velório de alguém que viveu e perseguiu a santificação, você pode concluir: este verdadeiramente hoje está nos braços, nos seios de Abraão, porque se tornou um santo plenamente, e sendo santo, pode viver no lugar santo para todo sempre. Lembre-se disso, lembre-se disso, lembre-se disso, lembre-se disso. Não haverá nenhuma possibilidade de contaminação no céu. Por isso que nenhum pecado, no meu entendimento, no seu entendimento, seja pequeno ou insignificante, ou está na prática do senso comum, nenhum desses pecados entrarão no céu. Porque aquele lugar é santo para todo sempre. Não haverá mais contaminação no céu, disse Deus, diz a sua palavra. Então o pecado aqui precisa ser arrependido, não praticado, para quando eu chegar no meu dia, daquele dia que o Senhor me chamou, esta vida vai santa e perfeita para o céu, e jamais levará um tio, uma vírgula de um pecado qualquer, que não foi arrependido. Porque se um tio, uma vírgula de um pecado, estiver ainda presente em nossas vidas no dia do Senhor, nós seremos candidatos ao inferno e não ao céu. Porque lugar de gemer e tremer e sentir a consequência do seu pecado e consciência do seu pecado é no inferno e não no céu. E eu encerro esta manhã, que quis o Senhor que fosse assim. Portanto, está bem longe de Jesus qualquer visão de que essas pessoas nunca mais cometeriam nenhum erro. Ou seja, está bem longe do Senhor Jesus. Essas pessoas vão estar cometendo seus erros constantemente. Eram seres humanos e acabariam uma hora ou outra errando. Por isso, vá e não peques mais. E João, 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Mas Jesus queria mostrar-lhe um novo padrão de vida, que mira a perfeição, que foca na vontade de Deus, que fica de olho a todo tempo na santidade de vida.
e é nesse caminho que eles deveriam trilhar suas vidas. Olha o que diz Tiago, que também nos ensinou algo semelhante. Tiago 1,4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito e íntegro, em nada deficiente. Então nós precisamos perseverar diariamente numa conduta santa diante do Senhor, porque a perseverança deve ter ação completa. E a consequência dessa perseverança constante, completa, vamos ser perfeitos, íntegros, em nada deficiente diante do Senhor. Esse é o carimbo da santificação, que nos coloca aptos a morar a eternidade com Deus. Amém? Santificai-vos, irmãos. Santificai-vos. Vá e não peques mais.